Você trabalha todos os dias, cumpre com todos os seus deveres, faz tudo exatamente como a empresa te pede, mas o seu patrão vive atrasando o seu salário? O que fazer nesse tipo de situação? Será que eu posso pedir uma rescisão indireta? O que eu posso fazer exatamente? Fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar em detalhes o que pode ser feito em caso de atraso de salário e quando esse atraso de salário pode ser considerado um motivo suficiente para o pedido de rescisão indireta, a nossa tão famosa justa causa no patrão. Olá, eu sou Cássia Astolfo, sou advogada, sócia do escritório de advocacia Valentim Astolfo. Com mais de 7 anos no mercado jurídico, nós estamos aqui para ajudar você a resolver todos os seus problemas. E o mais interessante, nós atendemos em todos os estados do Brasil de maneira online, pelo celular aí na palma da sua mão. Nesse vídeo, a gente vai falar a respeito dos atrasos de salário, que são muito mais comuns do que as pessoas imaginam e que têm prejudicado os trabalhadores, que é, o atraso de salário. E será que esse atraso de salário ele pode se transformar num pedido de rescisão indireta? Será que eu posso dar uma justa causa no patrão? Eu vou te explicar direitinho o que é o atraso de salário para a lei, quando esse atraso de salário pode ser considerado um motivo para rescisão indireta, o que é a rescisão indireta e quais direitos o funcionário tem quando ele pede esse tipo de rescisão. E a gente vai começar falando a respeito do que a lei considera atraso de salário. Para a lei, o pagamento do salário do funcionário ele tem que ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte. Então você trabalhou durante esse mês inteiro, a empresa tem até o 5º dia útil do próximo mês para fazer o pagamento do seu salário, referente ao mês trabalhado. Presta atenção nisso aqui, tá? Porque isso gera muita confusão. Não é até o dia 5, é até o 5º dia útil. Então, muitas vezes, o 5º dia útil ele pode cair no dia 7, pode cair no dia 8, em alguns casos até um pouquinho mais para frente. Então, é até o 5º dia útil. Passou do 5º dia útil, a empresa já está em atraso. E, obviamente, que ela pode sofrer punições, mas não é todo atraso que vai gerar direito a uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Eu vou primeiro, antes de explicar que tipo de atraso pode gerar uma rescisão indireta, vou te explicar o que é a rescisão indireta. A rescisão indireta é como se fosse uma justa causa que a gente dá no patrão. Dentro de um contrato de trabalho, tanto o funcionário quanto a empresa têm direitos e deveres, e os dois têm que seguir a lei e o que está no contrato. Agora, quando o funcionário descumpre a lei, quando o funcionário comete uma falta grave, a empresa não pode mandar o funcionário embora por justa causa? A mesma coisa acontece quando a empresa não está cumprindo a lei, quando a empresa não está cumprindo o contrato, não está exercendo, não está praticando os seus deveres. O funcionário também pode dar uma justa causa no patrão. E é isso que é a rescisão indireta. Eu vou entrar com um processo na Justiça do Trabalho e eu vou falar para o juiz, olha, excelência, eu estou fazendo a minha parte, mas a empresa não está. Então, a partir de agora, eu não quero mais trabalhar nessa empresa e eu quero receber todos os meus direitos. A rescisão indireta é basicamente isso. Só que, como a rescisão indireta, assim como a justa causa, são atitudes drásticas para aquela pessoa que está cometendo falta grave, tanto o funcionário quanto a empresa, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de situação que pode ensejar essa rescisão indireta. Não seria diferente quando a gente fala de atraso de salário. Existe aquele atraso de salário que acontece assim, eventualmente, de vez em quando. Não é comum, mas a empresa passou por um período difícil e naquele mês especificamente houve um atraso. Ou esse atraso, puxa, você está nessa empresa há 1 ano, ela atrasou o seu salário em 2 oportunidades, em 2 situações. E também nem foram tantos dias assim, a gente está falando de um atraso pequeno. Nesse tipo de situação, que acontece eventualmente, que os atrasos não são tão grandes assim, a empresa ela vai poder sofrer punições, mas a gente não consegue dar entrada num pedido de rescisão indireta. Para fazer um pedido de rescisão indireta, para dar uma justa causa no seu patrão, o atraso ele tem que ser um atraso relevante, a gente está falando de uma quantidade de dias maior, Atrasou 1 dia, atrasou 2, não dá. Agora, começou a atrasar muitos dias, já começa a ser um motivo para rescisão indireta e
atrasou de forma reiterada. Isso é algo que está acontecendo sempre agora, que não aconteceu só uma vez, que está acontecendo com frequência. Essa empresa está descumprindo a lei de forma clara e, consequentemente, trazendo inúmeros prejuízos para o funcionário. Isso é uma falta grave da empresa. Então, a gente pode sim, nesse tipo de situação, entrar com um pedido na Justiça do Trabalho de rescisão indireta do contrato desse funcionário. E aí, o que vai acontecer com a empresa? O que pode acontecer nesse tipo de situação aqui com a empresa? Quando a gente faz o pedido de rescisão indireta, a empresa, e o juiz acata esse pedido, a empresa é condenada a pagar todos os valores da rescisão daquele funcionário, como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Então, o direito desse funcionário é de receber todas as verbas trabalhistas da rescisão. E aí eu vou elencar para vocês. Ele vai receber saldo de salário, férias proporcionais mais 1/3. Se tiver férias atrasadas, ele vai receber essas férias atrasadas. 13º proporcional. Ele vai receber aviso prévio indenizado, tá? Aviso prévio indenizado. E ele vai ter direito a levantar o FGTS com a multa de 40%, porque a empresa vai ter que pagar essa multa de 40%, e se ele preencher os requisitos do seguro-desemprego, ele vai também ter direito a receber as parcelas do seguro-desemprego. Então, assim, a rescisão indireta é uma forma muito viável para que o trabalhador que está sendo prejudicado naquela empresa, ele consiga resolver a situação dele da melhor forma possível e saia recebendo tudo, sem perder nada efetivamente, como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. A gente tem que tomar algumas precauções, né? A gente tem que tomar alguns cuidados e ter atenção em alguns detalhes para conseguir fazer esse pedido de rescisão indireta funcionar, ser eficiente, ganhar esse processo. E eu vou te explicar direitinho o que você tem que fazer. Mas antes, eu queria te pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, vai lá, ativa o sininho, que são as notificações, porque assim você vai receber aí o nosso conteúdo sempre que ele for postado, né? Sempre que a gente postar um vídeo novo, vai chegar uma notificação para você. E quando você começa a interagir assim com o nosso conteúdo, o YouTube entende que é um conteúdo importante, entrega esse conteúdo para outras pessoas, e aí a gente consegue continuar aqui produzindo esses vídeos semanalmente para te ajudar a não sofrer com a perda dos seus direitos. Combinado? Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E agora eu vou te explicar o que você precisa fazer, tá? Caso essa situação do atraso de salário esteja acontecendo na sua empresa e você queira, né, entrar com um pedido de rescisão indireta, que é a tão famosa justa causa no patrão. Primeira coisa, a gente precisa levantar provas, né? A gente precisa ter as provas. Então, guarde os seus extratos bancários, porque a maioria dos pagamentos hoje é feito em Pix, em depósito. Se for recibo, também guarde os recibos, guarde os seus contra-cheques, tudo que prove que você realmente está recebendo esses valores em atraso aí na sua empresa. Outra situação importante, notifique a empresa. Mande uma notificação, aí pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser pelos correios, alertando, né? Olha, vocês estão atrasando o salário, eu vou adotar as medidas cabíveis, porque muitas vezes a empresa pode resolver essa questão. E por fim, né, que eu acho que na realidade não é nem por fim, deveria ser o primeiro, procure ajuda de um escritório especializado em direito do trabalho, porque assim o advogado vai poder te orientar exatamente quais são as provas que você precisa. Se for para fazer uma notificação, ele pode te auxiliar na preparação desse documento e você vai fazer isso tudo com muita segurança para não correr riscos maiores do que os riscos necessários para dar entrada nesse processo e ter sucesso. Gostou desse conteúdo? Então, deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Se ficou com dúvida, coloca nos nossos comentários que eu vou amar responder. E quem sabe essa dúvida também é dúvida de outras pessoas e a gente grava um próximo vídeo. E um beijo no seu coração e até o nosso próximo conteúdo aqui.